A gente vai agora então para falar sobre o planeta Terra, sobre evolução, dinossauros, idade da Terra. Como que a gente começa isso, Pirula? Como você quer começar esse assunto? Acho que... Vocês querem falar alguma coisa? Posso falar sobre a idade da Terra? Sim, já que eu comecei. Bora lá. Olha, eu acreditava que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos, que a vida na Terra tinha surgido há 3,5. Eu dava aula sobre isso. Eu falava que o petróleo tinha sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Hoje você vai no laboratório, você coloca lá matéria orgânica, água e pressão, você forma petróleo em poucas horas. Então eu era também um defensor da Terra antiga. Mas eu comecei a estudei um pouco mais, eu comecei a ler, comecei a investigar. Aí a gente vai olhar as evidências de que a Terra seria jovem, seria antiga. Aí o que nós vemos? Por exemplo, os continentes. Os continentes estão se afastando, deriva continental. Isso acontece há milhões e milhões de anos. Mas agora você pega os continentes, eles se encaixam perfeitamente. As bordas são autoencaixantes. Esse processo não pode ter ocorrido há milhões e milhões de anos, porque senão as bordas já estariam desgastadas pela erosão. Aí a gente vê camadas de registro fóssil depositadas sobre vários continentes que se encaixam, é o mesmo fóssil. O processo é lento, gradual e sucessivo. Repete essa parte aí dos fósseis. Deixa eu falar, tá bom? Não, tudo bem, eu só queria que repetisse. Deixa eu achar minha colinha aqui no tempo. Eu não vou contestar, sim. Eu só quero ouvir. Claro, eu tenho palestra sobre isso, viu, Pirula? Você pode assistir também, se você quiser. Algumas eu já vi. Tem um podcast e tudo mais. Os continentes, a deriva continental não faz sentido ao longo de milhões e milhões de anos. Eu acreditava nisso, eu dava aula sobre isso. Eu falava, mas os continentes se encaixam perfeitamente. Tem camadas de fósseis que se propagam pela América do Sul, passa pela Europa, Austrália e tudo mais. O mesmo tipo de fóssil. Significa que toda essa fossilização ocorreu muito rápido em cima de um mesmo continente, o que a gente chama popularmente de Pangeia. Você tem um afastamento da Lua, da Terra, o Adalto fez os cálculos, o Jason Lyell fez os cálculos. 1,5 bilhão de anos, a Lua bate na Terra, não faz sentido. Você tem o delta dos rios, os continentes se separaram, os sedimentos estão sendo levados para o mar. A gente calculou a taxa desses sedimentos, viu que esse delta não passa sequer da metade do Atlântico. Deu 6 mil anos. 6 mil anos. Os radioisótopos estão se decompondo aqui na Terra, né, Adalto? O Adalto fala bastante sobre isso. E tá bom, então a gente devia ter uma quantidade de hélio na atmosfera, que é o produto final da decomposição dos radioisótopos. Não sei se você conhece bem esse campo, Pirula. E a gente tem o quê? Tem muito pouco hélio na Terra. Olha, tem o sal nos oceanos. O pessoal fala assim, olha, o sal corre para o mar, os rios levam sal para o mar. Mas os mecanismos de retirada desse sal estão em equilíbrio por bilhões de anos. Não pode, gente. O sal, ou o universo ou os nossos oceanos já estariam sem sal ou estariam extremamente salgados. A gente vê o carbono 14, tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. A gente foi procurar na Terra, não tem nada que não tenha carbono, que não tenha carbono 14. Não passa de 70 mil anos. Não passa de 70 mil anos. A gente foi pegar o diamante, tem carbono 14 em diamante. O Pirula disse que lá é contaminação. O carbono 14 em fóssil, o carbono 14 veio e grudou no material orgânico. Você falou sobre isso, né, Pirula? Não, mas a gente fez teste de contaminação. Por exemplo, no diamante a gente pegou os pedacinhos. Pode ser que o urânio produziu o carbono 14? Você falou isso numa dos seus vídeos. A gente tem evidências claríssimas que não foi o urânio. A gente tem... Um instante, professor. O próprio artigo que levanta essa hipótese do urânio se tornar em carbono 14 diz que ele não é suficiente para explicar o carbono 14 que é encontrado nesses locais. Aí a gente vai olhar assim na Terra, por exemplo, tem árvores que supostamente seriam eternas. Por exemplo, pinheiros, sequoias, não tem um mecanismo de morte, de apoptose. Qual é a árvore mais antiga na Terra? É o pinheiro Matusalém, na Califórnia, tem 4.800 anos. Um outro que concorre com ele é o pinheiro bisavô no Chile, que tem aproximadamente 5 mil anos. Fomos ali na Austrália, tem uma baía dos Sharks ali, perdi um ponto. Perdi um ponto aí. Tem uma grama que cresce lá, fomos calcular 4,5 mil anos. A história das civilizações, a história escrita, não passa de 6 mil anos. Você vê a Babilônia, 2.334 anos antes de Cristo.
Você tem o Egito, 2.188 anos antes de Cristo. A Grécia, 2.089 anos antes de Cristo. Fomos sequenciar o DNA das mitocôndrias, descobrimos que todos os humanos vêm da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitava ali o nordeste da África. Fomos sequenciar o cromossomo Y, descobrimos que todos os humanos vieram do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Temos os trabalhos do Adão Y, publicados na Nature, na Science. Da Eva mitocondrial a gente tem da Science, né? O projeto Genoma Humano descobriu que estamos acumulando mutações deletérias. E as mutações são defeitos que causam defeitos. Não tem nenhum exemplo de uma mutação que tenha causado um aumento de complexidade. A mutação só causa defeito. A gente sabe disso. Defeitos causam defeitos. A gente percebeu que cada geração que passa, estamos acumulando de 50 a 100 mutações por geração. Todo filho é de 50 a 100 mutações pior que os seus pais. Fomos sequenciar todo o genoma humano de vários humanos na Terra, fizemos a conta de quantas mutações nós temos e sabemos que é de 50 a 100 mutações por geração, descobrimos que estamos acumulando mutações deletérias na Terra há 6.000 anos. Aí, o que nós temos em toda essa história? Eu só dei uma pincelada aqui. Vocês podem assistir as minhas palestras, onde eu discuto cada um desses pontos. As evidências são claríssimas de que a Terra é tão claras que o Mas pessoal que trabalha com isso não enxerga. Sim, É porque partem do mesmo princípio que você. O Pirula vai usar que tem uma multidão. Não, o princípio de 1840 feito por Charles Lyell. O registro fóssil. O Sacani falou lá que tinha um fóssil, né? Que ia mostrar. Não quer parar aí primeiro. Não, é que eu queria dar uma cutucada no Sergião. Não pode. Primeiro falar à vontade. Primeiro Pirula. Não, na verdade... É que vocês não deixam eu falar depois. Mas, cara, pode falar à vontade. Tem que deixar falar. Pode falar à vontade. O registro fóssil, né? Você vê lá no registro fóssil tudo prontinho, né? Você vai fazer a datação do carbono 14, tem carbono 14 em praticamente o tecido mole em dinossauro, a gente vai discutir isso, obviamente. Vamos por partes aí. Tudo lá. Tem que ir por partes, até porque tem umas coisas aqui que a Terra eu realmente não jovem. entendi, mas ok. Vamos lá. Eu me rendi aos dados, eu me converti à Terra Jovem. Eu não era um defensor da Terra Jovem por questões religiosas e tudo mais. Teria uma vida muito mais fácil se eu defendesse uma terra antiga, se eu fosse evolucionista teísta e tudo mais. Eu não gosto de defender teorias que não são corroboradas por dados. A Terra é jovem, a gente parece que no balanço das evidências, a Terra é jovem. E nessa loucura... Evidências, cara. A minha maluquice, né, controlada me leva a concluir que a Terra é jovem. Então vamos lá. Eu tô tentando entender as coisas aqui. Vamos pegar cada um dos pontos que você levantou, então. Porque você soltou vários ali amontoados. Alguns, beleza, a gente vai discutir a parte do registro fóssil, tal, não sei o quê. Mas tem outras coisas aqui que eu tô tentando entender qual seria o problema. Tá. Para começar, deriva continental. Qual o problema da deriva continental? Pirula, se isso estivesse Pangeia, acontecendo... Né? Vamos explicar... Trincou os continentes. Deixa eu só explicar rapidamente. Sim, explica. A deriva continental é o quê? Que, na verdade, hoje não se usa mais esse termo deriva continental. Hoje o pessoal usa tectônica de placas. A ideia original era, né, o Alfred Wegener propôs lá atrás, não sei o quê, baseado numa série de evidências, que os continentes se separavam. Ele propôs isso daí, enfim, baseado em evidências ali que ele tinha visto, não só do contorno dos continentes, fósseis, enfim, camadas geológicas e tudo mais. Só que ele morreu muito cedo, né, sem conseguir ter dado mais dados para isso. E aí depois, né, foi constatado, através de vários estudos geológicos, né, que na verdade você não tem ali, né, porque a ideia original seria que teria um líquido, alguma coisa assim, que se movesse embaixo. O fato que se constatou sim, a crosta terrestre é dividida em várias placas, ela tem várias placas divididas, sei lá quantas macroplacas, e tem as microplacas, eu não me lembro agora. E essas placas, no começo, o pessoal propunha que elas nadassem, boiassem em cima de um líquido. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, porque o magma que está subterrâneo, apesar de ser rocha derretida em boa parte, ele se comporta como sólido de alguma maneira, por causa da pressão e tal, do tamanho da crosta terrestre, etc e tal. Mas isso ainda assim faz com que, por baixo da crosta terrestre, você tenha uma movimentação ali de pressão e de
como se fala, toda a movimentação que acontece ali, naquela rocha líquida que eventualmente Convecção, se comporta, etc., faz com que em alguns pontos de pressão certas áreas da crosta se afastem e do outro lado se aproximem, né? É óbvio, né? A Terra não está em expansão. Então, e isso vai fazendo com que crosta se crie de um lado e crosta se perca do outro. E aí a Terra não dá para a Terra ficar com um buraco ali sem crosta, então, no fim das contas, a coisa vai andando e a consequência disso é a movimentação dos continentes, que nada mais são do que áreas mais grossas da crosta terrestre. É basicamente isso, né? O continente é uma área em que a crosta terrestre é mais grossa, né? Então, é basicamente essa que é a ideia da tectônica de placas, que é a que a gente usa hoje em dia, né? O termo que a gente usa hoje em dia. Isso prova o quê? Como assim? Isso prova o quê? Não. Não. Eu dei o resumo da ideia. Dá pra acreditar em tudo isso que você falou sobre tectônica de placas, sendo você um biólogo? Por quê? É porque você disse que a gente não deve falar sobre áreas que a gente não conhece. Né? Não, mas eu sou da paleontologia, eu estudei de geologia. Deixa eu só explicar qual é o problema, Pirula. É o seguinte, por exemplo, lá em Recife tem uma área chamada de Piedade. O mar está avançando. Está cada vez comendo mais um pedaço do mar. Inclusive já é um problema de um pedaço da terra, da areia da praia. O nível está constante, mas ele está avançando em alguns lugares. Avançando. E aí tem até um problema com prédios que estão à beira-mar, porque o negócio está avançando tanto. Tentaram se colocar terra para cobrir novamente o negócio com poucos meses. Foi embora aquela terra toda. O que a gente está mostrando é justamente isso. Se a Terra tivesse bilhões de anos, se você pegar um grande bloco de areia e colocar dentro de uma bacia de água e for mexendo ela, uma hora essa areia vai se dissolver na água. É isso que a gente está mostrando. Ou não? E a forma desses continentes... que o continente deveria ter dissolvido. Não é dissolvido. As margens estariam bastante desgastadas. A forma tridimensional estaria bastante transformada. E as bordas, tem bordas que são auto-encaixantes ainda, Pirula. Não fica certinho, mas tudo bem, que seja. Eu só não estou dizendo que é uma prova, eu estou dizendo que é uma boa evidência de que esse processo acontece há pouco tempo, não milhares, não milhões. Não. Para começar, a gente teve várias evidências que foram coletadas que não eram conhecidas e não foram, enviesadas quando foram descobertas, tá? E que demonstraram que efetivamente os continentes se moviam, né? Ou que já estiveram ligados. Ninguém está contestando esse fato, Pirula. Você está dizendo que foi rápido, é isso? Porque está dizendo que não tem esses bilhões de anos. A América do Sul e a África foram grudadas para vocês. Claro, um único continente. Só que esse processo é muito mais rápido. Foi absurdamente rápido. Sim. É justamente isso. Todos concordam no modelo da Pangeia. Sim, claro, que quebrou, separou. A questão é que vocês acham... milhões e milhões de anos ou mas poucos anos? Pera lá. Então me fala, em 6 mil anos, qual a taxa de distanciamento? Aí é onde está. Está desacelerando agora. Boa. Mas então você está dizendo que a taxa é gigantesca? No início. E isso não colapsa a crosta? Não. Como que você abre um buraco gigantesco de um lado Qual é o problema? E afundando do outro lado? Qual o problema? Olha a quantidade de energia que você libera quando você afunda Cadê o cálculo com a energia? Cadê o paper que está mostrando a energia, Pirula? Porque, meu Deus do céu, a gente você só está falando. Pacote de 30 quilômetros embaixo de outro. Vários físicos que estudam isso e usam esse argumento. Exatamente, porque exatamente, você tem um processo inicial extremamente violento que separou os continentes. Catastrofismo. Ele empurrou e aí teria colapsado a crosta terrestre. Aí tem como. O modelo inflacionário serve pra Terra. Buraco ali no meio da crosta terrestre. Não, então vem cá. Manto terrestre. Pra Terra. E foi isso que aconteceu. O senhor sabe o que é as cordilheiras intraoceânicas? Não universo. E a gente sabe não saiu nada dali, não? De quanto? Mas não, de uma hora pra outra, meu Deus do céu. Não tem como. Peraí, vamos colocar a ordem aqui um pouquinho. Porque senão a gente... Ordem. Palavra de ordem. Se você abrisse o negócio do nada ali, você teria um pacote, uma placa nova ali no meio. Pirula. Foi o rompimento das placas que fez isso. Se você pegar a Pangeia e comparar com a Cordilheira Oceânica, você vai ver que... Cadê a taxa inicial? Quanto que era?
Quanto que foi? Temos vários físicos e Não, cosmólogos. quanto que foi, Nossa, cara? eu Não, marquei. o fato Não, eu quero saber quanto. Não, é porque você perguntou pra gente quanto que foi. A gente tá perguntando quanto que foi a taxa. Não, e qual. Não, pra mim nem é a taxa, a velocidade. Eu quero saber qual foi a taxa de Eu desaceleração. não quero saber o passado, eu quero saber o presente. O presente me mostra que esses continentes se encaixam Tá. perfeitamente. E que as bordas atualmente são nós encaixadas. estamos se movendo? Ou não? Tá tudo parado. Movendo, mas tá muito. Qual- Tá desacelerando. Então, qual é a taxa de Eu desaceleração? não sei. Hoje é o quê? 4 centímetros por Você ano? quer que eu lembre os Beleza, números? Olha, não eu vou te precisa. falar uma coisa. Se tivesse... O Adalto deve saber os números. Fala os números aí, O Adalto. Adalto vai falar Adalto, pra vai. gente qual foi a velocidade Adalto. de separação. Manda aí, Adalto. Bora lá. Manda, A Adalto. velocidade atual de mais ou menos 3 centímetros por ano. Tá? Aí é que é um negócio que é interessante. Pega um carro, por exemplo, eu vou usar uma analogia. Pega um carro e viaja 3 centímetros por ano e bate num poste. Qual vai ser o estrago no carro? A 3 centímetros por ano. Praticamente nenhum. Zero. Mas se você mover um pouquinho mais, Peraí, tiver a calma, 60, 70 km por hora, daí o que acontece? Vai acontecer aquele dobramento que você vai ver no carro, tá? Devido ao impacto. Isso está relacionado com a inércia de movimento. Ou seja, é você transformar inércia em deformação. Quase que falei em inglês aí o negócio. Ou seja, quando você olha que coisa interessante, as principais cadeias de montanhas, se você olhar na América do Sul, as cordilheiras dos Andes do lado direito. Quando você olha na África, você vai achar as principais cordilheiras de montanhas do lado esquerdo. E você vai perceber uma segunda cordilheira de montanhas menor do lado oposto. Em outras palavras, você pega, por exemplo, na América do Sul, você vai ver a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies aqui no meio, e logo depois você tem a Serra do Mar. Quando você vai para a África, você vê exatamente o oposto. Isso significa que houve um movimento nesse sentido de separação. E mostra que pela inércia, a velocidade tinha que ser alta para produzir todo esse dobramento, para produzir essa quantidade literal de montanhas que a gente tem, cadeias de montanhas. Isso daí não dá para ser devagar. Devagar jamais isso iria acontecer. Isso daí é física. Né, professor? As fossas são do lado dessas montanhas. As maiores fossas marítimas são do lado dessas Mas é montanhas. porque é uma placa É entrando choque. embaixo da outra. É choque. Não é. Tem choque, placa cara. que é choque, tem Não placa é que tem é uma pla- placa é- embaixo da outra. E a subducção, aonde que ela entra aí? Exato, a placa do Peraí. Pacífico, ela tá entrando embaixo da placa da América do Sul. Mas o que a gente A tá gente falando é de usa um choque que ninguém tá dobrou o continente. contestando isso. Ninguém Mas o tá que é contestando. subducção? Uma entrando embaixo da outra. Ah, tá. E Mas eu queria ninguém só tá dizer... contestando isso, a gente tá falando da velocidade que isso aconteceu provocar apenas. Eu queria dizer pra todo mundo aí que tá assistindo... Qual é a quantidade de energia que sairia de uma coisa? Porque hoje a gente sabe, com essa velocidade que sai, os vulcões que estouram, os terremotos e tudo mais. A adequação disso daqui numa velocidade rápida. Rápida quanto? Rápida quanto? Calma, cara. Quando você faz um cálculo Quanto em termos de... Demorou pra América do Sul Dá pra calcular, da América do Sul e a calma aí, África calma ficarem a metade do caminho que elas estão hoje. Tranquilo, só é Se pegar você a fizer um cálculo quilometragem e a fazer 3 esse cálculo aí. centímetros por ano, se você fizer um cálculo a 3 centímetros por ano, tá? Dariam mais ou menos 150 milhões de anos. O negócio é provar que essa velocidade foi constante o tempo todo. Bem, mas eu tô falando assim, dentro do que vocês estão propondo, a distância da África para a América do Sul, quando que chegou... 3 mil quilômetros, mais ou menos, agora. 3 3 mil quilômetros. Dá mais ou menos 3 mil quilômetros. Bem, mas tô falando assim, quanto tempo levou para chegar na metade disso? Velocidade inicial. Então, é isso que eu tô perguntando. Sim, como é que a gente pode fazer esse cálculo, retroagir e ver uma probabilidade daquela velocidade E qual foi a inicial. velocidade inicial? Pirulé, essa é que uma vocês questão têm? totalmente Não sei, irrelevante. mas isso não é a Totalmente Como é irrelevante? É claro que é irrelevante. eu acho que Ó, isso- veja só. Por exemplo, se eu dissesse Veja só. aqui que é 50 km por hora, você conseguiria... É claro que é irrelevante. Placa de terra! Milhões cara! de quilômetros andando a 70 quilômetros! E a terra tá inteira! Não tá inteira, ela dobrou. Ela dobrou A quantidade de energia que sai desta... Vou falar palavrão. Não, palavrão não. Vou falar palavrão, Não, né? mas aí, peraí, é que eu não entendi só uma coisa. Teria O senhor- colapsado a crosta terrestre! Teria. Você tá Não falando... corta o Sérgio, não corta o Sérgio. Sérgio. Não, o que eu só queria entender é o seguinte: a Cordilheira dos Andes, que é o oposto dela, é a Serra do Mar, é isso?
Não. Tá. Porque eu entendi que você tinha falado que tem uma... Para mim, o oposto da Cordilheira dos Andes é lá a Mesoatlântica, não é não? Não, a dorsal mesoceânica é outra coisa. O que é? A dorsal mesoceânica a gente tem que parar e pensar. Se você tem... Eu quero saber. Agora vamos porque a dorsal mesoceânica é um negócio interessante. Vamos pensar. O que seria, então? Se você tem um movimento, se você tem um continente fechado, tá? Como esse daqui, e você tem uma rachadura e você começa as duas placas se moverem. Você tem a América do Sul indo para cá, e África do outro lado. A base onde agora começa a se formar o Oceano Atlântico não tem mais a pressão. Sem essa pressão, você tem um processo de levantamento desse meio, onde você encontraria essas rachaduras latitudinais e longitudinais, que é exatamente o que a gente vê. Ou seja, houve um afastamento. Afastando. Isso aí, beleza, que é o que a gente até mede. Sim. Isso. Correto. Não, o que eu não entendi é quando o senhor falou assim, que tem os Andes e o lado contrário dos Andes tem a Serra do Mar, que é menor. Não. Isso aí é inércia. Você pega, por exemplo, um trem. Só vou usar de novo uma analogia. Se um trem bate de frente com, sei lá, um anteparo, você vai perceber que a locomotiva, os primeiros vagões, eles se encavalam. Aqui no meio vai ter que vagão caído para lá e para cá, e lá no finalzinho tem um pequeno encavalamento. Daqui é o ricochete. Serra do Mar. A ideia é se o sistema se movimentou rápido. Se o sistema tivesse se movimentado rápido, nós veríamos exatamente esse mesmo tipo, tá, de evidência que a gente olha na inércia de movimentos rápidos. Ou seja, você teria que ter uma camada muito grande nesse ponto aqui, seria literalmente a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies aqui no meio e uma cordilheira menor do lado. Não foi, os Andes não... E a subducção? Eu não entendi onde que ela entra aí. Rapaz, ela não entra. Não tem energia não tem subducção para levantar essa cadeia de montanhas. Que isso? Pega o tamanho do negócio. Você não tem subducção, isso é um novo modelo para a Terra, né? Mas eu... Não... Eu queria falar um negócio sobre o que o Adalto está dizendo ali. O Adalto, em astrofísica, que sempre falou desde o início, como, por exemplo, a evolução de galáxias, parte das coisas que a gente faz para justamente sustentar os modelos são simulações computacionais em supercomputadores com algoritmos bastante complexos. Então, a minha pergunta, seguindo no que o Sérgio estava te questionando ali, é o seguinte: essa proposta de vocês tem alguma, pelo menos, simulação computacional em um supercomputador? Algum desses cientistas aí... Não, tô falando um negócio sério. Algum dos cientistas que defendem essa ideia. Porque é uma ideia, assim, no meu caso, que sou geofísico e tal, é um negócio ultra revolucionário, cara. Falar que não tem subducção e essa velocidade, isso aí já foi simulado. Não falou que não tem isso aí já foi simulado em algum supercomputador, alguma coisa? Como que é? O ponto principal... Não, na verdade, não foi feito nenhum processo, nenhum projeto nesse sentido. O que seria algo fabuloso fazer. Sabe por quê? Porque nós vemos isso a gente vê isso em pequena escala, a gente estuda isso em pequena escala. Desculpa. Dinheiro não falta. O que foi, professor? Faz falta. É só não falta. Tem um monte de instituição aí que financia, que ajuda a dar dinheiro, pô. Pra quem? O Discovery Institute tem dinheiro lá. Tá fazendo... A Templeton Foundation dá dinheiro se você fizer um projeto bem feitinho. Não, mas peraí. Posso falar de um estudo que nós fizemos? A gente tá falando de computação. Não, peraí. Uma vez Peraí. Não. Agora fala. Agora vai falar que vocês estão me interrompendo. Vamos lá. Se você tem uma ideia altamente... Porque essa é uma ideia que o Pirula tá falando. Isso é um negócio altamente disruptivo. Queria mudar, assim, a história do planeta Terra. Entendeu? É isso. Você propor isso num projeto, você consegue grana tranquilamente para fazer isso aí. Nada, Sérgio. Consegue? Que nada. Consegue. Tem todo um sistema de controle que não permite que a gente coloque controle. Isso aí, não cara. Tem. Foucault fala isso. Isso aí é provado. O próprio Pirula fala isso no vídeo dele. Mas o sistema... Vai a gente propor que esse negócio aconteceu em milhares de anos para ver se a gente vai ser financiado. Não, a gente nem tá falando disso. A gente nem tá falando disso. Eu não tô falando disso, não. A gente não tá falando pra você propor uma coisa, pedir dinheiro da FAPESP. Eu tô falando... A gente tá falando que se você está defendendo uma coisa que um estudo computacional já poderia ajudar a fazer um modelo, o que vocês precisam de dinheiro é um modelo, vocês precisam de dinheiro para fazer esse modelo rodar num supercomputador. Tecnológica, exatamente. Achar alguém que pague isso não é difícil. Porque você não precisa da academia científica para isso. Você não precisa da academia científica para isso. E mesmo que você precise da academia, você não precisa chegar e propor assim, não, eu vou provar aqui que a Terra tem 6.000 anos.
Olha só, eu tenho uma ideia aqui de geodinâmica, né? Isso aí que a gente está falando, é a área de geodinâmica. É um modelo baseado em que? Aí você vai lá e mostra lá, ó, eu tenho dados aqui que mostram que isso pode ter acontecido e tal. Você monta um projeto desse que vai ser um negócio altamente disruptivo. Isso aí você consegue tempo em computador, você consegue facilmente, cara. E isso seria super legal, sabe por quê? Porque a gente tem poços de perfuração. É assim que o James Webb surgiu. A gente tem poços de perfuração, o Kola, por exemplo, 12 quilômetros de profundidade, foi encontrado água lá embaixo. Como que pode isso? Água. Água líquida, em estado líquido. Extremamente quente. E o negócio é que a densidade das rochas, quando você chega mais ou menos, o Sérgio conhece bem isso aí, chega uma hora que a densidade, devido à compactação, é tão grande que a água não passa mais. Como que essa água está lá embaixo? Existem vários fatores, porque a Terra, né, explicar pra galera, a Terra não é um negócio assim bonitinho, tudo, mas tem muita coisa. Mas a minha questão, cara, é voltando naquele negócio lá, porque esse negócio que vocês propõem, isso aí é uma coisa alta. Isso aí, cara, tipo, mudaria a história do planeta Terra, entendeu? Isso aí é um negócio sensacional. Isso aí, por que ninguém até. Quanto tempo tem essa ideia, mais ou menos? Essa hipótese de vocês? 15 anos. Décadas. Sim. Pô, mas isso aí vocês iam conseguir alguém para rodar, ou pelo menos alguém para prototipar isso numa simulação computacional, mesmo que em pequena escala. Você conseguiria mostrar essa deriva de placas numa velocidade tal e não sei o quê, e nessa primeiro numa velocidade rápida, depois uma desaceleração e tudo, que com um pequeno protótipo desse você conseguiria pôr isso num... Eu tô achando a ideia genial. Vamos lançar um desafio aqui, quem está escutando o nosso podcast, quem estiver disposto a financiar esse projeto, a gente quer assim, fazer. Marcos, não é assim. Você escreve um projeto para uma... Primeiro você escreve o projeto. Tem projeto escrito? O Sacani já descreveu o projeto todinho. Não ajudei vocês, tá vendo? Você tem que elaborar o modelo todo para fazer o computador, tal. O que vai ter que fazer, quais são os computadores. Eu não mexo com modelo computacional. Deixa eu dizer um negócio. Mesmo que a gente fizesse isso, a gente não publicava. Você teria um dado para colocar. Publica na revista da Creation Research, sei lá o quê. Mas alguma coisa você publica. Mas olha só, mas olha só. Público. Agora que tem internet, se você tiver os dados, se você tiver os dados, o que é que tem? Você publica, cara. Tem certeza? Certeza. Publica. Se você tiver os dados, eu garanto a você não vai publicar na mostrando ali? Não tem, não tem. Não é assim que funciona. Não é assim. Na Creation Research você não vai publicar. Eu não tô falando da Creation, tô dizendo que publicar mesmo mas nos então artigos. A Creation Research não é uma revista que publica artigos com viés criacionista? E daí? E você não pode publicar teus dados lá pra qualquer pessoa poder ler. Aí quando vocês leem um artigo da Creation, vocês dizem o quê? Aí é outra coisa. Você está me falando uma coisa que você não tem nem a publicação da Creation Research. O que eu tô mostrando pra... Nada. Nem publicação em publicações corriqueiras, quanto em publicações... O que eu tô dizendo a você é que pra gente publicar um artigo, a gente precisa estar dentro do paradigma. Por que vocês não fizeram isso? Não precisa. Por que você não publicou? Então a Creation Research armassa e joga no lixo. É isso que você tá falando? Os caras não publicam coisa fora do... Lógico, tá. Não é isso que os caras fazem fora do paradigma? Não, mas não é, cara. Peraí. Você não falou que não dá pra publicar, porque o paradigma não deixa. Dentro das revistas corretas, das revistas de fator, da revista, desculpa, a revista de fator de impacto, o cara não publica. Não importa. O que você tá... Meu Deus do céu. Se você pega uma ideia disruptiva que é provada como sendo uma coisa boa, você levanta o fator de impacto da revista. Você levanta o fator de impacto da revista. Pergunta a Mary Schwartz quanto tempo ela demorou para poder publicar os tecidos moles que ela encontrou. Mas não importa isso. Não importa porque o editor dizia que não aceitava aqueles dados de jeito nenhum. Mas não... Ela diz isso. Não, para. Você tá mudando de assunto. Você tá mudando de assunto. Não estou mudando de assunto. Deixa eu voltar o meu ponto aqui. A gente vai pra calma, meu ponto aqui. Não. Vamos falar de um jeito claro aqui, porque eu não tô me fazendo entender. Coitado do Sérgio. Seguinte. Já desisti. Seguinte. Você está dizendo que não dá para publicar numa revista formal, digamos assim, a revista padrãozinho, revista padrãozinho. Você não tem como publicar nessa. Pensando nisso, grupos diferentes, que pensam diferente, criaram outros periódicos, como a Creation Research, para publicar coisas que eram impedidas de serem publicadas. Estou usando os termos que vocês, o ponto de vista de vocês, tá? Que foram impedidos de serem publicados em
revistas tradicionais, certo? É isso. Vocês concordam com isso que eu tô falando? Vocês criaram não só a Creation Research, tem vários outros periódicos, né, peer review, criacionistas, certo? Certo, está certo. Beleza. Eu conheço 2, na verdade. Você está me dizendo que tem um modelo novo de movimentação de crosta terrestre, de dinâmica tectônica, e este modelo novo não seria aceito numa revista normal. E eu falei, você pode publicar numa revista criacionista e deixar estes dados disponíveis para que qualquer pessoa pudesse ver. Tá, e é possível fazer isso. É possível ver, mas aí o que você falou? Que não tem como publicar. No fator, de revista de fator de impacto e eu falei que esse não era o importante. Eu falei que o importante é pelo menos publicar, porque por enquanto esses dados estão aonde? Onde estão esses dados por enquanto? O quê? Os dados de que a deriva continental é rápida. Sim, qual foi a velocidade? Qual, não sei onde estão esses dados? Sim, não deve... Na sua cabeça. Não, cara. Mas vamos lá, vamos voltar. Pra mim não tem nada desse negócio de creation de nada, não. Tá. Isso aí é um problema de geodinâmica, entendeu? E dentro da área da geofísica, você tem várias áreas lá. Tem o pessoal que estuda sismologia, existem periódicos dessas pequenas áreas. Não estou falando de você publicar num negócio de coisa geral. Nature, Science e tal. Que são excelentes revistas, mas é um negócio geral. Eu estou falando, se você tem uma proposta dessa, que é um negócio altamente disruptivo, que vai mudar a história. Isso aí tá dentro da área de geodinâmica. Dentro da área de geodinâmica, existem os periódicos lá que você publica, entendeu? Se você mandar os seus dados, porque hoje para publicar você manda os seus dados. O cara vai pegar os seus dados, vai passar pela auditoria deles ali e tudo, e mostrar que aquilo lá tá beleza. Você publica isso, entendeu? Eu não tô falando de create, de nada disso. Eu tô falando do problema específico aqui, da movimentação das placas tectônicas. Isso é um problema de geodinâmica. E dentro da área de geodinâmica existem dezenas, centenas de periódicos que são muito relevantes e muito importantes. Porque a galera da geodinâmica, porque aí nós estamos falando de um problema de geodinâmica, beleza? A galera da geodinâmica iria se interessar muito por isso aí. Porque isso é uma coisa, cara, que reescreveria. Então, ou negar histórias. Terminantemente. Ou negar Tudo terminantemente. depende dos dados. Mas aí você estaria colocando os dados. Não só depende dos dados, não. Depende de política, depende de achismo, E depende cadê de os dados? Se você... Pra publicar. Não, cara, não. Se você... É porque você... De novo... Você tá falando um negócio geral, assim. Eu tô falando dentro da geodinâmica. Não tem isso, cara. Porque você tem conferências ali muito pequenas de geodinâmica, onde pessoas apresentam, chegam a apresentar modelos de um jeito, do outro e tal. E para você publicar, você mostra o seu dado. Você coloca o seu dado lá disponível. Você pega aí, você escreve o professor aí deve programar bem pra caramba, cara. Faz um pequeno modelo, joga isso num GitHub da vida, entendeu? GitHub hoje já é aceito em todo lugar, tanto que os periódicos todos colocam o GitHub ali para você baixar, e você começa com todo esse processo. E dentro de um periódico da área de geodinâmica, você publica isso, cara. Não tem esse negócio. Mesmo que você esteja dizendo que a Terra não tem esses milhões de não está dizendo, você está publicando os dados. Não, eu de novo. Que hora que eu falei de idade da Terra? Os dados. Eu tô falando de idade, não. Disponíveis. Eu estou falando, cara, mas que isso é um qual problema. Qual é a conclusão que seria justamente? Não, o aí você da pode, é o quê? São os dados. Dentro do seu artigo, você pode defender ali e tal, não sei o quê, mas o problema principal é um problema de geodinâmica, entendeu? E dentro da área você coloca. Você consegue publicar, cara. Mas isso é um negócio legal e seria muito bom isso acontecer. Mas você faz, ué. Essa parte da geodinâmica, ela por mais de 100 e poucos anos, ela tem seguido um modelo só. As evidências que nós temos hoje, principalmente medindo movimentação, qual a direção da movimentação dos continentes, essa questão de águas subterrâneas e tudo mais, sabe? Isso daí pode... Coisa fácil, você monta um código, entendeu? Hoje você faz aí em Python em uma sentada, pega esses dados, joga isso aí, o código e os dados no GitHub, não tem os dados, não estão disponíveis? Não é bem assim, sabe por quê? Porque a questão da triangulação toda, para você montar um continente, tamanho dos triângulos que você vai precisar medir e tudo mais para fazer as forças. Grids, né? Eu sei, você faz. Isso aí você faz, cara. Isso aí você faz tranquilamente. Hoje tem os pacotes aí. Aliás, se você for mexer em grids, você nem precisa pegar o Python. Você pega o MATLAB da vida, entendeu?
E você faz ali os grids. Você não precisa fazer um modelo completo no começo, entendeu? Você pega onde o senhor tem os dados ali melhores e tal, monta isso aí e joga num GitHub da vida, cara. Porque esse negócio aí é um negócio que ia ser super disruptivo, entendeu? Eu achei uma boa ideia. O Jaime, só um minutinho. O Jaime tá tentando falar, o Felipe lá. Só queria passar a palavra pro Felipe. Vamos lá. Eu queria incrementar 3 pontos nessa discussão. A primeira é que é o argumento do próprio Eberlin, que o chefe da ciência são os dados, e até agora não tem dado nenhum do que eles estão falando, tá dizendo que é difícil de triangulação, não sei o que, etc e tal. Segundo ponto, não precisa nem ser uma revista científica, revisada por pares e tudo mais, porque você pode começar a publicar isso no próprio archive, como rascunho, que é o que as pessoas fazem. E terceiro, lembrem-se de Boltzmann, que se suicidou, né? Com a parte lá da teoria cinética das moléculas, aquela coisa toda, né? E ele tinha uma teoria também que era, no mesmo estilo que o Sérgio está falando ali, revolucionária que vocês estão dando aí. Mas hoje a gente usa a constante de Boltzmann. Temos relatividade de Einstein também, que não foi 1000 artigos que o Einstein publicou, são 4. Que cada um gerou uma área da física diferente. Então, assim, todos eles foram revolucionários em algum sentido. A diferença é que eles escreveram os artigos. Não ficaram não, mas a Nature não vai aceitar, mas a Science não tem como, porque não sei o quê. Não, eles escreveram e falaram, tá aqui. E foram correr atrás. É isso, cara. E nem estamos falando de milhões de dólares. Exatamente. Não, é isso. Estamos falando... O que eu tô falando é um negócio que Michel Foucault, ele esclarece no livro dele. Ele tem um livro chamado A Ordem do Discurso. Ele coloca que na sociedade existem sistemas de controle do discurso que impedem determinados discursos. Por exemplo, ele fala de alguns sistemas de controle do discurso. O primeiro sistema de controle do discurso é dizer que a pessoa é doida. Conhece isso alguma coisa ou não? Sim. Quantas vezes a gente já foi chamado de doido, né, professor? Aí você diz que a pessoa é louca, então tudo aquilo que ela está falando não tem validade. Outro sistema de controle do discurso é que são palavras proibidas. Criação, design, é tudo proibido de você publicar dentro do nosso. Calma. Aí você vai para a chamada publicações científicas. Você não publica o que você quer. Você publica muitas vezes o que o editor está querendo, o que ele permite publicar. Isso você quem consegue fazer mudando de revista. Tem certeza? Que é o que a gente faz. Meu Deus, tem um monte de revista. Eu conheço então um monte de você gente devia ter esclarecido isso para Foucault, porque Foucault não que você publica. Cara, eu posso falar algum monte de coisa sobre Foucault, mas tudo bem, deixa pra lá. A questão é, você tem, por isso você tem trocentas mil revistas. É por isso também. Você sempre vai ter uma revista, que seja uma revista, pegue e pague, não importa. Aí você vier, e você tem cara. Ela embeda pelo menos 15% de revistas que tem uma relevância completamente nenhuma, que é só porque os caras pagam para colocar lá. Então, tipo, impossibilidade de publicar não é uma alternativa. Hoje não tem mais, cara, não tem impossibilidade de publicar. Hoje não tem. E tudo bem, você fala, não, mas isso daí são revistas muito bunda, ninguém vai ler. Para começar que hoje você lê por distribuição. Se o que você falou for bom demais, você vai fazer com que aquela revista bunda lá tenha um artigo muito lido, que é o seu. Então, tipo, isso já vai acontecer. Quem nunca publicou em revista bunda, levante a mão, né? Então, tipo, agora, quando você vai olhar pela perspectiva do Sérgio, né? Você vê que não precisa nem da publicação inicial. Você só precisa primeiro dos dados, colocar os dados ali disponíveis para as pessoas. O pessoal vai replicar esses dados. Vai criar um alvoroço. Pessoal, vai replicar os dados. Você não precisa nem dar uma explicação. Você só joga os dados lá. As pessoas que pegarem teus dados vão olhar e falar assim, pera lá, o que é isso aqui? E aí você pode publicar um resumo de congresso. Não precisa nem ser um artigo, você publica um resumo de congresso. Que valor tem? Não, cara, tem o valor de você começar. O Bozeman, o Bozeman? Fala do Bozeman de novo aí. Mas vem cá, fala da coisa. Mas aí é porque você tá indo pra esse negócio da autoridade. Exato, mas é o que se usa contra a gente. Não. Sabe o que é fácil? Eu me lembro de um vídeo do Pirula que ele diz assim, mas uma revista tem a obrigação de publicar um bocado de merda que o cara junta lá e coloca um bocado de referência lá, tem a obrigação de publicar aquela merda? Foi isso que tu fala no teu vídeo. Você sabe o que é fácil de arrumar na vida? Desculpa. Eita, isso é verdade. Então, junta os dados e publica os dados. Mas nenhuma revista está aceitando. A Creation Research vai aceitar. Deixa eu falar algo que é bem legal. Isso aqui é um exemplo prático. Você percebe que uma ideia nova, o alvoroço que causa?
Só? Olha, e o pior que eu acho que tem dados publicados sobre isso em revistas criacionistas. Se o dado tiver lá na revista criacionista e o cálculo foi bem feito, você vai acreditar, Pirula? Olha, se as... Bom, eu não sou a pessoa que faz os cálculos, tá? Você sabe que o Dawkins perguntaram para ele... Mas se as pessoas fizerem... Se os cálculos forem replicados por vários acadêmicos. E os algoritmos também. Você tem que disponibilizar os algoritmos. E essas pessoas estiverem... Tem que ser replicado por vários acadêmicos. Mas tem que ser... Calma lá, você está propondo uma coisa muito, muito, muito fora do padrão e que vai contra os dados que a gente acumulou nas últimas décadas. Grandes alegações exigem grandes evidências. Você precisa de uma evidência muito grande. Claro. Então é óbvio que uma ideia nova vai gerar uma dúvida no começo. Toda ideia... Focina, cara. Focina em Vênus. Só que o que acontece? Por que essas ideias novas que geraram dúvidas hoje são consideradas pela academia científica? Quais? Por que uma ideia nova? Que nem a constante de Boltzmann, da relatividade, não sei o quê. O próprio deriva continental. Por exemplo, a própria teoria da deriva continental. Por que hoje a ciência... O Wegener morreu pobre, desacreditado no meio do Ártico. Acreditava nisso. Agora, por que as pessoas passaram a aceitar as ideias do Wegener? Não foi porque do nada acharam um paper velho lá e falaram... Eu acho que esse cara é legal. Não foi por causa disso. Você sabe disso, né? É porque o modelo contrário ao dele se colapsou. Se colapsou e não só isso. Porque as evidências que foram encontradas corroboraram o modelo dele. Quando o Wegener propôs as ideias dele, ele publicou em 1915, as datações radioisotópicas, elas estavam no começo ainda, tá? As primeiras... 1907. Foi o Holmes lá. Não, Boltwood. Boltwood. Eu lembrava do quem criou o método radioquímico foi Bernard Boltwood. Em 1907. Foi antes de 1907. Já foi na viradinha do século, porque eu acho que o Holmes tinha que... Bom, enfim, que foi a primeira proposta da idade da Terra, tal, não sei o que, usando a coisa que é para substituir o modelo do Lord Kelvin, tal, não sei o que. O que acontece? Quando começaram a fazer as datações de fundo de oceano, os caras foram lá, desde a Cordilheira Mesoatlântica. E eu não estou falando só do Oceano Atlântico, né? Fizeram daí ao redor de tudo. Começaram a fazer as datações lá. O que seria esperado de se encontrar caso a ideia da deriva continental estivesse correta? Que quanto mais perto da Cordilheira Mesoatlântica, mais nova seria a crosta, e quanto mais longe da Cordilheira Mesoatlântica, mais antiga seria a crosta. Isso vocês mesmos vão concordar, a gente está fazendo uma discussão de velocidade aqui, e não de fato. O pessoal foi lá, fez essas datações em cada um dos pontos do soalho oceânico, até chegar na crosta, e chegou à conclusão de que, olha, a proposta fazia sentido. A gente está vendo que... Inclusive, é mais... como é que fala? É mais bonitinho até do que poderia se esperar. Fica aquele miolinho lá, bem novinho, bem mais novo, né? Novinho, entre aspas, né? Estou exagerando. E vai se afastando da Cordilheira Mesoatlântica e das áreas de criação de nova crosta, não só na Cordilheira Mesoatlântica, e vai ficando cada vez mais antigo, quanto mais você se afasta. Então o pessoal chegou e falou assim, olha, isso era algo predito pela teoria do Wegener, pelas ideias do Wegener, ainda não era uma teoria, e essa predição está se confirmando, certo? Por causa dessa questão do afastamento. Mais antigo, como é que sabe que é mais antigo? Mas é a datação radioisotópica. Exato. Essa que é a questão que o pessoal faz. Então, mas... De onde é que vem? O quê? De onde é que vem a ideia de que a datação, por exemplo, o chumbo, o urânio para chumbo, como é que eles sabem que demora centenas de milhões de anos para um isótopo cair? Mas aí é um monte de cálculo. Não. Isso daí é um monte Existe de cálculo parâmetro que eles pegam, um parâmetro primordial. Qual é ele? Meia vida. Não. Como é que eles sabem que demora milhões de milhões? Alguém ficou sentado lá esperando? Não, é lógico que não. Então como é que eles sabem? É espectrometria. Espectrometria não é nem a pau. Então, que parâmetro você está querendo dizer? O parâmetro é justamente as estratos geológicos, não é, Sérgio? Ah, não.
Tá, não. O parâmetro, calma. Aí primeiro veio o Nicolau Steno, que disse, olha, esses estratos aqui são mais antigos do que os estratos que estão em cima. Tá, tudo bem. Que é o chamado princípio da sobreposição. Estratigrafia, okay? Isso. E aí, as datas, como foram estabelecidas? Por exemplo, o período Triássico, como foi mas no começo, antes das datações radioisótópicas, as datas eram ou postuladas ou elas não estavam próximas daquilo que a gente sabia. Próximo? Ela está exatamente. É isso que eu estou mostrando. Não se mudou. Essas datações. Lord Kelvin propunha 100 milhões de anos. Sim. E já se sabia do período Triássico, Cretáceo, Jurássico antes disso. Porque ele tá vendo que tá errado. Mas ninguém dava a idade quem certa que colocou? Pra eles. A gente sabia a sequência deles, mas não a idade de cada um deles. O quê? Ele coloca a idade. Quem coloca a idade? Charles Lyell. 1830, Princípios da Geologia. É ou não é? Mas ninguém propunha ele propôs ou não propôs? A Terra com 4 bilhões e meio de anos. Mas calma, ele 4,5 milhões. Claro que não chegava a 4,5, mas ele propôs o período Triássico com quantos milhões de anos? Eu não vou lembrar. Eu vou lembrar. 140 milhões de anos. Ele acertou... Qual período? O Triássico. Tá meio longinho, hein? Pois é. Entre 130 e 160 milhões de anos, não é não? Triássico? Não é não? Não. Tá, qual é o período? O Triássico é de 252 a 201. Uai, os dinossauros não viveram no período Triássico, não? Eles surgiram no Triássico. Então. E? Não era 60 milhões, 70 milhões, aquele período todo ali que vai aumentando? O que eu tô dizendo é o seguinte, o Charles Lyell... Não entendi o que você falou, mas tudo bem. O que eu tô dizendo é o seguinte, esse Charles Lyell propôs esses períodos que a gente tem como base. E de lá pra cá, simplesmente não mudou. Não foi só ele que propôs, né? Não, foi ele que propôs. Você tem um monte de gente que estava juntando essas... Não, foi ele que propôs, inclusive propondo o princípio do uniformitarismo, dizendo que as coisas precisam ser explicadas do jeito que ela era para se contrapor ao princípio do catastrofismo, que era do Cuvier. Não era isso? Não é isso? Isso, que era do Cuvier. E o princípio do uniformitarismo hoje, tá correto? Cara, o negócio você tem que ver o seguinte, né, cara? A quantidade de dados que a gente tem hoje. Não, eu tô perguntando uma coisa. O princípio do uniformitarismo hoje está correto? A sismologia de alta resolução, tomografia sísmica que a gente faz, cara, entendeu? A gente mostra que o planeta Terra ele é muito mais complexo do que qualquer coisa já pensou. Ok, mas está correto, entendeu? O uniformitarismo? Cara, não sei se vai estar correto ou não. O que você está propondo com relação ao uniformitarismo? Que justamente na mesma época em que o Charles Lyell propôs o uniformitarismo, acho que uns 20, 30 anos depois, um cientista bastante conhecido, Cuvier, ele vai propor... Não, depois não, antes. Não, o Charles Lyell, ele é do século XIX, mais pro final, ele foi mentor do Darwin. O Cuvier no começo do século XIX. O Cuvier foi bem antes, exatamente. Ele já foi mostrando justamente de que a proposta dos estratos, ela apresentava uma descontinuidade muito grande, o que mostrava mais características de catastrofismo. E isso foi se confirmando ao longo do tempo de várias evidências. Descontinuidade. Ele falava assim. O Cuvier ele falava só que havia evidências de mudanças de fauna e flora encontradas no registro fóssil dependendo do extrato que você estava olhando. Então você tinha pacotes ali que você tinha em determinado momento uma extinção de fauna e depois uma outra, que foi uma coisa que depois a gente foi explicar de maneira um pouco mais detalhada, mas que o Cuvier, de uma maneira inclusive... grandes extinções. O Cuvier nem chegou nisso. O Cuvier nem chegou a falar de explicação atual. O Cuvier, ele estava olhando um pacote de rochas muito mais estreito, na verdade. Ele trabalhava principalmente com megafauna. Então, a gente está falando do Cenozoico. Quando o Cuvier fez essas coletas, né, e essas avaliações, o modelo que você tinha antes, que era um modelo bíblico, modelo biblicista, catastrofismo, que você tinha não era um catastrofismo específico, porque segundo o modelo que era usado, só tinha tido uma catástrofe, que seria o dilúvio de Noé. O Cuvier, ele colocou ali várias outras catástrofes anteriores ao dilúvio de Noé, para que o dilúvio de Noé fosse a última delas. Por quê? Porque ele via que aqueles pacotes todos e aqueles fósseis que ele estava vendo não podiam ter morrido tudo de uma vez só, numa catástrofe única. E o que ele propôs foi bastante disruptivo naquela época, porque o pessoal... A gente está usando muita palavra disruptivo, vamos mudar um pouco. Isso foi bastante revolucionário para aquela época, porque inclusive o Cuvier, ele propôs não só que poderia haver mais de uma catástrofe, né, como ele também cutucou as pessoas naquela época sobre a extinção de espécies.
Porque dentro do paradigma científico vigente daquela época, que era biblicista, né? Eu sei que hoje as pessoas que defendem o criacionismo não defendem mais isso, mas naquela época defendia. A gente está falando do século XVIII para o século XIX. Que não era possível que uma espécie pudesse ter sido extinta, porque isso significaria que ela estava fora da Arca de Noé, então, portanto, né, estaria um erro na Bíblia ali. Então não poderia haver espécies extintas. Isso era o paradigma lá no final do século XVIII, começo do século XIX. O Cuvier veio e falou, esses bichos aqui estão extintos e ponto. E aí ele foi criticado na época por pessoas que realmente não estavam ali, né? Ok, mas ele não discordou exatamente do uniformitarismo? E ele discordou... O Cuvier? Não discordou, não? Frontalmente do uniformitarismo? Ele colocou só que não era uma única catástrofe que tinha acontecido. Mas como é que se explica o Charles Lyell ter acertado de primeira esse período triássico? Porque não mudou. Ou será que pegaram o parâmetro dele e utilizaram para fazer uma série de outros parâmetros? Que é o que é mais provável. Mas isso... Não é não? Não, porque essas coisas foram todas atualizadas ele acertou de primeira. Depois. Qual foi a atualização? Ele não acertou, meu Deus do céu. Você falou que ele colocou 140. Sim. 140 140 é Cretáceo. Você está falando do Triássico. O Triássico é 252 a 201. Bom, eu me lembro que ele estabeleceu... 140 é bem depois... Aí o Jurássico de 201 a 145 e depois de 145 até 66 é o Cretáceo. Então, não faz sentido isso daí que você está falando. Bom, o que ele propôs continua valendo até hoje. A foi sequência. O parâmetro... Não, foi o parâmetro que ele utilizou. O parâmetro que eu não entendi onde você está querendo chegar com isso. O parâmetro que o Charles Lyell utilizou foi pego pelo Boltwood. Ele não sabia qual era a idade daquela rocha que ele começou a medir para poder saber quanto é... Mas você sabe que você não mede radioisotópico por rocha sedimentar. Você mede por rocha, por derramamento. Isso. O padrão radioisotópico não é por rocha sedimentar. Não é pro zircão, não? Não, utilizou zircão, não? Mas você não acha na rocha sedimentar isso daí? Pelo menos não uma quantidade suficiente para você conseguir datar. Não é o zircão que é datado? Não, isso daí é derramamento vulcânico. É em derramamento vulcânico. Rocha ígnea que tem que ser. É em rocha ígnea que você tem que achar. E o zircônio está em rocha ígnea. E se você encontra zircônio em rocha sedimentar... ele é de uma outra idade que não tem a ver com aquela rocha. Ele foi removido por erosão de uma rocha de derramamento, de um derramamento qualquer, ígneo, qualquer coisa assim, e aí depois é que caiu na rocha sedimentar. Você não data de maneira absoluta, quer dizer, tem maneiras diferentonas ali, mas você não data de maneira absoluta baseado na rocha sedimentar, porque senão você vai estar incorrendo em contaminação. Você tem que datar o pacote ígneo mais próximo, anterior ou posterior. Exatamente isso. E isso é uma coisa interessante, porque se esses métodos de datações fossem tão corretos como se diz, você não precisava desses dados extras nenhum. Por quê? Que dado extra? Os dados extras de qual o sedimento que ela estava, qual era a rocha que estava do lado. Não precisa disso. Não, pera lá. Você precisa ter o princípio da sobreposição para saber qual foi o derramamento anterior e posterior. Para poder medir o isótopo? Não para poder medir o isótopo, mas para poder saber qual que... Você faz uma medição do isótopo... você precisa disso daí para você saber qual que está em cima e qual que está embaixo. Exato. Por quê? Porque os derramamentos, em geral, eles não estão igualmente distribuídos pelo mundo. Então, quando você faz um estudo, por exemplo, nas Trappes de Deccan lá na Índia, você vai fazer um estudo lá e vai ver qual foi a datação. A datação é 66 pontos, sei lá quantos milhões de anos atrás. 65 e tanto. Partindo do princípio de Lyell. Beleza. Você chega lá e faz aquela datação numa rocha ígnea. Uma rocha ígnea, um derramamento ígneo. Aí você faz essa datação. Aí você vai lá E lá eu nem sabia das Trappes de Deccan quando ele viveu. Não. Ele nem sabia, a gente só ficou sabendo depois. Trappes de Deccan é um negócio muito... Do mesmo jeito que os Trappes siberianos, que aí os Trappes siberianos têm a ver com a outra extinção em massa de 252 milhões de anos e tal, não sei o quê. Os caras foram lá, fizeram a datação e beleza. Se você for olhar um que tá lá na Sibéria e o outro que tá na Índia, entendeu? Você não vai conseguir observar isso daí de uma maneira imediata. Mas você tem as sequências de estratos que são os mesmos em vários lugares, independente da data. A gente sabe a sequência dos estratos.
Exatamente. Como? Calma. Meu Deus, sendo geólogo, olhando, você vai no Sabe qual é o problema, cara? Você tá igual o Leonard do Big Bang Theory, acha que geologia não é ciência. Você tá... Não, para lá. O Sheldon, aliás. O que eu acho que houve um erro, o que eu acho que houve um erro em 1840 com esse cara... Não. Exato, esse erro foi persistido pelo... Não teve erro. Cara, o uniformitarismo foi rejeitado já. Seguinte, a gente sabe reconhecer um Triássico em qualquer lugar do mundo. Não vou aqui falar da idade do Triássico, vou falar que a gente sabe reconhecer o Triássico. Tanto é que o nome dele, Triássico, deriva desse tão fácil reconhecimento, porque são as 3 grandes camadas, tal, não sei o quê. Tá tudo lá. É muito simples reconhecer um Triássico para uma pessoa que, enfim, é formada em geologia. É uma coisa extremamente simples. Nem precisa ser formado em geologia, só precisa ter ido pro campo e conhecer as rochas. Você sabe onde está o Triássico. Então você sabe onde está os Triássicos na América do Sul, na Sibéria, na América do Norte, na África. Você sabe direitinho onde está o Triássico. Na Sibéria, você tem um derramamento de lava embaixo dos pacotes do Triássico. Embaixo dos pacotes do Triássico. Você vai lá e data essa coisa. Dá 252 milhões de anos. Aí você tem, sei lá... agora tem que achar algum lugar que tenha um derramamento. X, vou inventar aqui que agora não me vem de cabeça. Chile. Sei lá. Não, Chile é impossível. Não. Mas coloca, sei lá, na América do Norte, lá, Osasco. no centro. Isso. Osasco pode ser. Tem uns derramamentos lá, mas não é é outro derramamento. Enfim, sul dos Estados Unidos lá, Novo México, aquela região lá. Você tem, acima deste pacote de rochas, você tem um outro derramamento, que não é o mesmo que tem na Sibéria. E esse derramamento tem 201 milhões de anos. Aí você chega e fala assim, olha, a gente tem um pacote mostrando que o Triássico está em cima e um pacote mostrando que o Triássico está embaixo. Então o Triássico está entre 252 e 201 milhões de anos. O que o Lyle mostrou foi aonde estava o Triássico relativamente em relação às outras coisas. Sim, mas não é disso que eu tô falando. E a data que foi dada, não foi dada baseada no Triássico. No sentido assim de que foi a data do Triássico que inspirou a data dos derramamentos. Essa data. Você acabou de me falar que a data não é... Você falou uma data que não é... Então abre aí a internet e confere. Abre aí e confere a data. Porque 140... Cadê aí? Porque 140 milhões de anos não é a data do Triássico. Então é isso que eu tô falando. Se você tá confundindo e tá dando uma data coisa, então é melhor a gente dar uma conferida. Agora que é o Charlie Lewell que determina isso, de certeza absoluta. Isso tem vários geólogos falando isso. Que as datas, essas datas de geodatação, vêm todas disso. Desse cara, da proposta que ele fez. Mas é impossível. Que exaltou pra caramba. É impossível, porque você não data rocha sedimentar. Como é que você sabe você não data rocha sedimentar? Aquele urânio ali, cara. O urânio não tá na rocha... Quer dizer, tem urânio na rocha sedimentar, mas esse urânio não serve para datação. Aquele urânio. O urânio que serve para datação é o urânio encontrado em rocha ígnea. A amostra geológica, cara, é um negócio muito complicado de adquirir, entendeu?